Olá, sou Ricardo Bonotto e estarei trazendo as notícias de economia. A pandemia do coronavírus tem produzido efeitos desastrosos na economia global. Percebemos que já de início houve a desorganização das cadeias produtivas globais, isso porque a maior parte das plantas industriais e de multinacionais interromperam a sua produção ou reduziram a produtividade. Como exemplo, podemos dizer que a produção industrial chinesa reduziu pela primeira vez em mais de 40 anos. Da mesma forma, a produção americana, brasileira e de tantos outros países também foram reduzidas. É importante que saibamos que em um mundo de extrema interdependência econômica isso afeta diversos setores, nos mais distintos países, que dependem de fornecedores e de clientes. Neste contexto, salientamos que vários países estão decretando lockdown para conter a aceleração e a curva de contágio. Em uma economia globalizada, a paralisação da produção em um país fatalmente desorganizará a produção em muitos outros países. Quanto mais densos os nós nas cadeias logísticas de oferta, maior será o efeito em cascata. Além disso, devemos saber que a indústria não é a única porção da economia impactada. As vendas de varejo colapsaram, muitas vezes com crescimentos negativos, fundamentalmente com o efeito das medidas de supressão contra a epidemia. Outro impacto da pandemia na economia decorre do pânico das bolsas em todo o mundo. Isso porque os mercados financeiros respondem à instabilidade e à imprevisibilidade da situação e tentam precificar os efeitos recessivos e os potenciais estragos nos balanços das empresas. Percebemos que os bancos centrais têm agido agressivamente, despejando trilhões de dólares para salvar os mercados financeiros e garantir a sua liquidez. Cada país onde a epidemia se instala precisa lidar tanto com o choque de oferta, na medida em que os trabalhadores deixam de produzir impedidos pelas medidas de distanciamento social, quanto com o choque de demanda, uma vez que os consumidores confinados em casa deixam de sair para fazer compras, ou ir ao cinema, ao salão de beleza, restaurantes, etc. A situação é um tanto pior porque a ameaça de uma nova crise global já pairava no ar antes mesmo do início da pandemia. Com a economia mundial dando sinais de desaceleração, o comércio global com tendência de queda e o investimento já em baixa em boa parte dos países de capitalismo avançado, tais como a Itália, a Alemanha e países centrais da zona do euro, já estavam em território recessivo antes mesmo da pandemia. De certa forma, a pandemia agiu como um choque externo que intensificou algumas tendências já em andamento e revelou a fragilidade e as contradições do mais longo período de expansão econômica desde o fim da Segunda Guerra. A base dessa recuperação foi o endividamento e a constante injeção de liquidez, que permitiu a sobrevivência de empresas zumbis e manteve elevado o ânimo dos mercados financeiros, turbinado pela compra e recompra de ações corporativas. Percebemos que a pandemia funcionou como um choque externo e que deixou descoberto debilidades que a bonança financeira escondia, como produziu novas debilidades pelo congelamento de outras tantas atividades perfeitamente viáveis em condições normais. A recessão desencadeada pela pandemia, na medida em que deixa as empresas vulneráveis, seja pela falta de demanda ou pelo desarranjo global das cadeias produtivas, podem rapidamente disparar uma cascata de insolvência, resultando numa crise de dívida corporativa. Também as famílias com a redução de renda e a perda de empregos poderão ser incapazes de servir as dívidas que acumularam, o que aumentará o estresse sobre o sistema bancário. Estamos diante de dias de tensão, com vários governadores, especialmente dos estados mais afetados, que expressaram a defesa de medidas mais restritivas de contenção, e de outro lado temos os representantes de localidades que não foram afetadas e pediram a flexibilização das medidas. Percebemos isso aqui em Araraquara. Nessa semana o comércio abriu em uma nova dinâmica e a taxa de isolamento social caiu para taxas próximas aos 30%. Houve um aquecimento momentâneo da economia local, porém seu efeito é irrisório perto do colapso que se instalou. Devemos estar cientes de que o distanciamento social para combater a epidemia implica por um lado em distanciamento econômico e por outro requer uma segurança econômica. E a razão é muito simples, as pessoas não obedecerão a uma quarentena que as ameace matar de fome, sem condições materiais para o isolamento social. Não há isolamento social possível, confinamento em massa sem uma rede pública de proteção social e abastecimento é cruel e em última instância inviável. Eu sou o Ricardo e essas foram as notícias de economia de hoje.